Nessa série de episódios, vamos conhecer um pouco sobre essa pacata e aconchegante cidade através de algumas das suas construções históricas e descobrir casos interessantes e curiosos desses lugares que provavelmente muitos piraienses não conhecem. Muitos dizem que Piraí é uma cidadezinha pequena. Essas pessoas não têm noção de como Piraí é enorme. Vamos conhecer agora um pouco da história da construção da igreja, da sua importância para os católicos da cidade, a incrível história do roubo da Santa, que dá nome à igreja da cidade. Primeiro que ela é uma igreja que foi fundada, através da igreja o Piraí surgiu, né? Uma capelinha, então depois ele foi feito a igreja, quer dizer, então o Piraí aí depois vem, se emancipou e tudo mais. E a importância é que ela acompanha a história toda de Piraí. Padre Márcio Correia Mendes. Então, quando eu cheguei aqui, eu descobri uma igreja histórica e que a cidade de Piraí nasce com a igreja de Santana, né? Então, Piraí tem 178 anos, esse ano completou, e a igreja de Santana, a paróquia de Santana vai fazer 200 anos, né? Então, quer dizer, a cidade nasce nesse movimento, como era normal no Brasil colônia, né, do movimento do crescimento da igreja, né? Então a gente descobre, por exemplo, que com a chegada dos primeiros portugueses, colonizadores, eles trazem a imagem de Santana, que é a imagem histórica que tinha sido roubada e foi reencontrada, e criam aqui uma capelinha que hoje estaria localizada no que hoje é a Praça do Coreto, né? E ali então começa a Vila de Santana do Piraí, né? E depois, com a visita do bispo de Niterói, porque todo o interior do Rio de Janeiro pertencia naquela época à Arquidiocese de Niterói. Então era o arcebispo de Niterói que enviava os padres, que administrava as paróquias e as capelas. Então, com a visita pastoral do chamado Monsenhor Pizarro, ele pede então que ele encontra a igreja num estado de degradação muito grande, muito pobre, em ruínas, e ele solicita então aos moradores da Vila de Santana de construir uma nova igreja. E aí vai começar todo o movimento para conseguir o local, as doações, então eles decidem construir a nova igreja aqui, onde está esta igreja. Ela começa a ser construída em 1832 e ela vai ser inaugurada e consagrada em 1834. É celebrada então a primeira missa com a igreja já pronta, né? Isto. 1960 é o quê? Então, em 1960, o famoso Monsenhor Pedro d'Andrea, que foi um pároco que viveu muito aqui, é muito famoso aqui em Piraí, né? Então, o Monsenhor Pedro d'Andrea, ele fez uma grande restauração, que é onde a igreja recebeu essa pintura, os quadros que a gente vê, né? Então, eu sei o nome, mas eu vou te dever, porque eu tenho que... Depois eu te falo. Tem no livro... É legal colocar, porque a gente vai fazer as imagens e a gente coloca a pessoa Isso. aí, né? Que é legal.
Se eu não me engano era o Faro, mas é melhor eu conferir certinho. E elas foram restauradas já alguma vez? Não. Desde aquela época? Elas estão desde 1960 aí. Elas são tela, óleo sobre tela, né? E as telas foram aplicadas na parede da igreja e no forro, né? A última reforma que teve aqui foi quando? Dentro da igreja? A última reforma que teve foi a pintura das paredes, foi 2022. Essas pinturas que simbolizam mármore assim? Sim, são todas de 1960. Ah, é tudo 60? Tudo de 60. Essa igreja ela tem uma peculiaridade. Ela nunca foi restaurada pós 1960. Então ela praticamente conserva os detalhes originais de 1834. Olha, para a cidade de Piraí, sobretudo, ela é a história viva de Piraí, né? Nós não temos em Piraí nenhum outro monumento com uso original tão antigo quanto a igreja. Então, há quase 200 anos, esta igreja é usada para os cultos católicos, batismos. Então, ela é testemunha viva dos acontecimentos da cidade. Então, nós dependemos do poder público, do Ministério Público e do patrimônio histórico. Porque a igreja, em 2008, ela foi tombada pelo município e também pelo estado do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque ela tem peculiaridades que nenhuma igreja da região tem. Por exemplo, tudo aqui é feito de madeira. Todos esses entalhes, isso que parece mármore, tudo isso é madeira de 1832. Né? O altar que a gente está vendo aqui atrás de mim, onde está a imagem da padroeira, ele é todo feito de tábuas brutas de madeira. Né? A mesa do altar onde celebramos a missa ela é de 1832, não é? Então, ela conserva preciosidades artísticas, históricas muito impressionantes, né? As imagens que nós vemos na nave, São José, Nossa Senhora das Dores, por exemplo, a imagem de São José, ela veio da igreja de São João Marcos, que foi demolida e naufragada, né? Então, quer dizer, é uma imagem antiquíssima, né? A própria imagem de Santana original, que fundou o município, ela é de 1778, né? Então é uma imagem do século XVIII, né? Então essa igreja conserva preciosidades que estão conservadas, não foram alteradas, mesmo com a reforma de 1960. Tomara! E a outra peculiaridade que eu acho que vale a pena para informação histórica, essa igreja ela não tem viga, não tem ferro, não tem colunas. Ela é feita numa antiga técnica chamada taipa de pilão. Então nós temos 1,5 metro de paredes, feitas de barro socado pelos escravos. Né? Então uma igreja como essa, nesse estado de conservação, há tanto tempo, é um milagre. É um milagre e merece, né? Na torre nós temos sinos ainda do tempo do Império. Mas um fato mais recente marcou a história da Igreja de Santana. O roubo da Santa, que dá nome à igreja, que foi cercado de mistério e que só há pouco tempo foi solucionado. Então, o padre da época que trabalhava aqui foi visitado por falsos padres. 2 falsos padres se apresentaram aqui. Naquela época a gente não tinha essa preocupação de verificar a autenticidade do padre, vamos dizer assim, né? E ele então acolheu os padres, achando que eram padres, recebeu na casa dele, foi cordial. Enquanto um tomava café com o padre, o outro fazia limpa na igreja. Então foi roubada a imagem da padroeira, que naquela época as pessoas talvez não tivessem dimensão do valor, nem artístico, nem histórico daquela peça.
Então ela era meio que desprotegida, ela não estava bem guardada. Então eles roubaram, certamente eram traficantes. Isso foi em 2016. 2016 não minto, foi em 2008, né? Quando começou o processo de tombamento. Então ela certamente fazia parte de uma quadrilha de tráfico de arte sacra que a gente conhece e existe, né? Então eles roubaram Santana, roubaram algumas peças de metal e tinha também um anjinho, que era um cofre, então cada vez que se jogava uma moedinha, o anjinho fazia uma reverência, né? E aí o bispo da época então coloca essa imagem, faz a denúncia do furto, até mesmo a Interpol é acionada, tudo isso, e ficou naquela. Foi roubada, tá bom, e ninguém sabe, ninguém achou, ninguém viu. Até que no ano retrasado, ano de 2022, né, eu estava procurando na rede de internet uma imagem que servisse para uma camiseta para a festa da padroeira. E a imagem de Santana é uma Santana guia, né? Então eu queria uma Santana guia. Então, fazendo a pesquisa, nós nos deparamos com uma imagem muito semelhante. Estava no museu, né, em Minas Gerais, e nós levantou a suspeita. Eu falei assim, olha, é a nossa imagem, né? E aí também o Zezinho, que é do patrimônio do arquivo municipal, ele também viu a imagem e ele falou, padre, é a nossa imagem, né? E assim nós acionamos as autoridades para poder reavê-la e verificar se era mesmo a nossa imagem, né? Porque sendo uma imagem madeira, do final do século XVIII, então era muito pouco provável que se fizesse duas imagens iguais, né? Então a polícia foi acionada, foi feita toda uma investigação com expertos do IPHAN e do INEPAC, que constataram, através de laudos, que aquela era de fato a imagem que havia sido roubada de Santana. Então, ela estava no museu na cidade de Tiradentes. Na cidade de Tiradentes existe um museu exclusivamente de imagens de Santana. Então essa era a peça principal do museu, era a maior peça e a peça central do museu, que foi adquirido ou doado para aquele museu, ninguém sabe ainda como, tem todo um processo, né, de investigação. Como o registro, ela não estava no registro nacional, então o museu não tinha como saber que ela era roubada, né? Então eles não conseguiram naquele momento ver que se tratava de uma imagem roubada, eles acharam que era a doação de uma família e adquiriram a imagem, né? Então, quando eles foram informados da procedência da imagem, então eles solicitamente colaboraram e devolveram a imagem para nós.